Olá, esse é o canal Revelar, seja muito bem-vindo e vamos direto ao assunto. No vídeo de hoje eu quero trazer algumas atualizações a respeito de tecnocracia. Depois eu quero falar para vocês algumas coisas das quais nós temos de nos precaver, algumas situações complicadas que estão por vir. E no final eu quero falar a respeito do Bitcoin, mas não aquilo que eu tradicionalmente falo a respeito dele, mas a respeito de uma situação obscura envolvendo isso aí, uma situação de crime e outras coisinhas mais. Depois vocês vão ver o que é. Vamos começar mais leve, né? Vamos falar aqui um pouco de carros elétricos de novo, e dessa vez falando a respeito de uma atitude aí que surpreendeu, vinda da parte do Musk. Ele, segundo o site Zap, teria despedido toda a equipe dos Superchargers. Superchargers são esses pontos aqui de carregamento dos carros, sem os quais os carros simplesmente não podem funcionar, né? Quando eu estive na Flórida, eu percebi que os melhores Superchargers que tinham, pelo menos daqueles que eu encontrei, eram da Tesla. Não são os únicos, não necessariamente um Supercharger tem de ser pertencente a alguém que fabrica um automóvel elétrico, pode ser uma empresa que se dedica exclusivamente ao carregamento, mas nós temos visto aí alguns movimentos de retrocesso nessa questão dos carros elétricos, né? Então, o Elon Musk já tinha avisado que ele iria despedir mais de 10% dos trabalhadores da Tesla, mas agora ele demitiu toda a equipe responsável pelos Superchargers, toda, 100%. E aí eles estão conjecturando de que ele está desmontando a rede de carregamento dos seus elétricos, conforme descreve a revista Fórum, que acrescenta que Musk encerrou a divisão responsável pelos Superchargers. Então, o que isso pode significar? Que ou ele está retrocedendo realmente nessa ideia da fabricação dos carros elétricos, ou simplesmente ele vai encerrar a divisão de supercharge, de carregamento. Só que se ele está fazendo isso, provavelmente é porque ele está vislumbrando que essa história de carros elétricos realmente tende a não dar certo, tá, pessoal? Nós temos avisado aqui vocês que cada vez menos carros elétricos estão sendo vendidos, cada vez nós temos mostrado mais vídeos de pessoas insatisfeitas com isso. E, bom, no Brasil as coisas demoram um pouco mais, né? Eles lá já tiveram um avanço um pouco mais adiantado do nosso, mas nós ainda teremos essa fase aí de abertura. Parece que vem aí uma montadora brasileira de carros elétricos que está recebendo sinal verde para teste nas ruas. Há quanto tempo que eu falo para vocês que isso já está em andamento nos Estados Unidos? Há anos, né? E só agora está vindo no Brasil, justamente no momento em que aparentemente há um recuo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, talvez, quando isso aqui for para ser lançado no Brasil, já é o momento em que lá eles estão desistindo disso. Bom, vamos ficar de olho e a gente vai atualizando vocês. Agora isso aqui, ó, robô da Boston Dynamics surge com roupinha, eles colocam até no diminutivo aqui, roupinha de cachorro. Vocês lembram quando nós já mostramos esses cães robôs aqui com equipamentos de ataque, de chumbo, né? Para não falar outra coisa, e como eles podem utilizar lança-chamas, etc. E é uma coisa razoavelmente amedrontadora quando você vê uma coisa dessa em atividade, né? Só que, para que isso não ficasse tão amedrontador, eles resolveram colocar uma roupa de cachorro, né? Isso aqui dá para ver, obviamente, que é um cachorro de pelúcia, mas vocês sabem que eles estão cada vez mais aprimorando, né, todo tipo de fantasia, etc. É muito fácil para eles montarem uma roupa de cachorro, né, para montar em cima desse robô que faça com que ele pareça um cachorro de verdade. Então, obviamente que nesse caso, ou até nesse aqui, onde está uma pelúcia por cima dos robôs, as pessoas terão uma maior possibilidade de receptividade desses robôs, né? Quer dizer, se elas verem algo feito de metal, vai dar um pouco de medo, mas um cachorro desses aqui não amedronta ninguém, né? A não ser que a pessoa saiba de fato o que pode estar ali por baixo, né? É uma máquina mortífera, né? Mas
a maioria das pessoas tende a ver essas coisas aqui com olhos mais positivos, né? Então, só para vocês verem que os meios deles colocarem isso aqui, inserirem isso na sociedade, vão sendo adaptados conforme eles percebem que as pessoas vão ter mais receptividade ou não. Isso aí vai infestar, né, as nossas cidades, podem ter certeza disso. Olha isso aqui. Apesar de políticas de uso, anúncios de namoradas de inteligência artificial inundam redes sociais da Meta, porque eles sabem que eles vão ganhar muito dinheiro com isso aí, pessoal. As pessoas estão carentes, sozinhas, porque nunca os seres humanos foram tão hostis uns contra os outros, como na época em que nós estamos vivendo, na modernidade, pelo menos, né? Lógico, já houveram períodos semelhantes a esse que nós vivemos no passado, períodos, inclusive, que precederam quedas de impérios, né? De promiscuidade, de ódio generalizado, enfim, dessa destruição da família que nós estamos vivendo aí. E com essa espécie de ódio generalizado que acaba afetando a relação homem-mulher, então as pessoas carentes como estão vão acabar aí se relacionando com dígitos de computador. É um absurdo, né, falado dessa maneira, mas é o que as pessoas vão fazer. Não é por acaso que isso está inundando as plataformas do Meta, porque eles sabem que isso vai dar dinheiro e vai dar muito, né? Então eles estão dizendo que apesar da Meta proibir claramente conteúdo adulto, né, com representações de pessoas em posições explícitas ou sugestivas, por algum motivo, né, isso aí está sendo permitido. A revista encontrou 29 mil anúncios de namoradas de inteligência artificial. Isso não quer dizer que só foi vinculado 29 mil vezes, são 29 mil anúncios diferentes que foram vinculados aí sabe-se lá quantos milhões de vezes, né? Daqui a pouco alguém de vocês vai acabar vendo isso aí no Meta de vocês, no Facebook, ou Instagram, seja lá onde for, se é que já não viram, né? Se viram, inclusive, eu peço que escrevam aqui nos comentários, né? Então, isso aí vai infestar os computadores já já. E por falar em infestação, um novo flagelo surgiu no Alasca e já fez sua primeira vítima, né? Isso aqui não é novidade, muitas pessoas já me mandaram isso aqui em outras oportunidades, o Alaska Pox, né? Mas eu não estava divulgando isso aqui porque eu resolvi aguardar, né, para ver o que queria dar desse Mpox, porque tem tanta história de tantos flagelos desses diferentes aí que, né, a gente vê um alarde aqui, outro ali, mas parece que a coisa realmente está ficando séria lá no Canadá, pessoal. Então vamos prestar atenção um pouco mais de perto a respeito do que está acontecendo lá, porque isso aí tende a se alastrar. Inclusive, né, após um flagelo aviário infectar vacas, a OMS avalia riscos para humanos. Isso aqui já é bem recente, agora de maio. Autoridades de saúde descobriram que leite cru pode conter o flagelo da gripe aviária se a vaca estiver, né, com ele. Então, o que isso aí vai levar as pessoas a fazerem? A evitarem o consumo de leite. Os produtores de leite já ganham muito pouco, principalmente quando são produtores caseiros, né, de pequenas propriedades. E aí muitos acabam desistindo da produção de leite porque ela demanda um trabalho constante, né? Não há férias para quem tem vacas leiteiras. A pessoa trabalha sábado, domingo, feriado, virada de ano, Natal, porque não dá para ficar nenhum dia sem tirar o leite das vacas, né? Então, se a família, por exemplo, vai viajar, se sair um final de semana, já pode dar problema com as vacas, se não tiver quem tire. Geralmente, numa família de agricultores, né, ou pecuaristas, criadores de vaca de leite, geralmente, quando a família vai passear, alguém da família fica para trás para tirar leite das vacas. Então, já é uma coisa que dá muito trabalho, não tem uma margem tão grande de lucro. E se as pessoas começarem a ficar com medo dessa história aqui, né, do flagelo aviário estar infectando as vacas, as pessoas vão parar de consumir leite em grande quantidade. Já pensou se isso aqui acaba sendo igual ao flagelo lá de 2020, que o mundo inteiro fica com medo? Quantas vacas vão acabar sendo carneadas, porque os pecuaristas não vão lá ficar alimentando uma vaca que consome bastante milho, bastante ração, se eles não puderem vender o leite. O que eles vão fazer? Vão abater as matrizes, e elas são caras,
né? São bem caras. Aí eles vão ficar 1 mês, 2, 3, daqui a pouco se fica 1 ano, 2, o que eles vão fazer? Eles vão desistir. E aí para repor isso aí não é de um dia para o outro, não é de 1 ano para o outro. Isso demora muito tempo para repor tantas matrizes. Resultado, isso vai acabar concentrando a produção na mão daqueles que sabem que isso aí, eu não posso afirmar nada, né, mas sabem que isso aí pode não ser bem o que eles estão dizendo, e lá na frente a concentração do poder de alimentar a população na mão de menos gente vai nos colocar ainda mais reféns, né, daqueles que estão aí planejando o controle, né, de tudo, né, inclusive concentrando altas quantidades de terras em seu nome, como por exemplo o tio Bill, né, está fazendo nos Estados Unidos. Quem controla o alimento controla as pessoas, porque você pode viver sem tudo, menos sem o alimento, né? Agora, falando em situações periclitantes, né, pessoal? Olha só o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Um rompimento parcial de barragem de hidrelétrica no Rio Grande do Sul assustou moradores. Eu vi um vídeo, eu até deveria ter publicado isso aí lá no Telegram, acabei não publicando, por falta de tempo, às vezes tem que fazer download de vídeo e tal. Às vezes é mais fácil, mas acaba sempre na corrida, não fiz. Mas tem muitos vídeos mostrando, aí tem mais de 100 municípios fortemente afetados no Rio Grande do Sul. Eu não sei se é a maior cheia de todos os tempos, mas eu vi um vídeo dessa barragem rompida, dá medo, pessoal, de imaginar você estar perto de um rompimento daquele, porque jogava água diante de uma estrada lá que parecia um dilúvio, né? Pessoas dentro de casas, com cachorros embaixo d'água, as pessoas até na cintura de água, não tendo para onde ir, crianças dormindo estaleiradas, como se diz, né? Eles penduraram o sofá para as crianças dormirem penduradas na parede, uma coisa terrível, né? O Rio Grande do Sul realmente está com uma situação bem complicada, né? Se vocês quiserem acompanhar a situação lá, eu recomendo que façam. Santa Catarina foi pouco tempo atrás que aconteceu algo parecido em alguns municípios, mas no Rio Grande a coisa está, parece que mais complicada. Tanto é que até bombeiros aqui de Santa Catarina foram enviados para lá. E lá na Bahia, situação, aliás, aqui é Belo Horizonte, né? No Belo Horizonte a situação é o contrário. Onda de calor e baixa umidade do ar deixa um BH com clima de deserto nesse fim de semana. Então, a Defesa Civil de BH, os índices de umidade relativa do ar ficarão em torno de 30%. Parece que até uma quantidade de pessoas aí não resistiu, né, a essa exposição ao calor por tanto tempo. Então, veja que o mundo ele está mudando, né? Não é, na minha opinião, eu continuo mantendo a opinião de que não é o ser humano que está causando isso aqui, mas nós estamos vivendo tempos aí de grandes mudanças, pessoal. Não pensem que essas coisas aqui são normais, porque elas estão acontecendo com cada vez mais intensidade, mais força. Você imagine a quantidade de alimentos que foi perdida no Rio Grande do Sul, de agricultores que plantaram, e a safra foi simplesmente para o ralo. Muitos que estavam prestes a colher não conseguiram colher porque a plantação ficou alagada, e isso vai refletindo no bolso de todo mundo. Na Argentina teve uma infestação de mosquitos, eu não lembrei de trazer a matéria, e não eram mosquitinhos pequenos, eram uns bichos grandes mesmo. Então tem alguma coisa muito grande acontecendo. A gente já falou a respeito dessa questão da inversão magnética, que muito possivelmente tem a ver com isso. E nós vamos relatando aqui, né? Vamos deixando registrado para vocês. E quem puder ir se preparando, ótimo, né? Quem não puder, a coisa pode ficar um pouquinho mais complicada. Agora, mudando um pouco de assunto, né? Voltando a falar de alterações genéticas e transhumanismo, porque no final das contas o que eles estão encaminhando as pessoas é para isso aqui. Isso aqui, na minha opinião, é uma grande de uma marcação bestial que eles estão fazendo. Ou planejando fazer, né? Porque por enquanto ainda não penso eu, né, que não se está fazendo isso em grande escala, pelo menos espero que não tenham feito, se é que vocês me entendem. Agora veja isso aqui, uma matéria lá de 2015 que fala de um controle remoto e não invasivo de genes e células em animais vivos. É uma matéria interessante, mesmo que seja antiga, porque ela serve para explicar para as pessoas como é que funciona. Eles vão usar
Eles usam, aliás, campos magnéticos para ativar sensores em sistemas, os mesmos que são usados para ativar sensores em sistema de furto, podem ser utilizados para ligar e desligar células do nosso organismo. Lá na época eu falava que o grafeno ele só poderia ser influenciado por um campo magnético se ele fosse primeiramente magnetizado, quer dizer, ele tinha de ser envolto com um material ferroso. Só que esse material ferroso que eles usavam para envolver essa camada de carbono, né? E carbono não é magnetizável, ele é simplesmente como se você quisesse mover grafite com ímã, não vai se mover, né? Então o grafeno precisava de metal ao redor dele para mover. Só que se você magnetizasse e colocasse metal no entorno dele, ele perderia a capacidade primordial que ele tem, que é de transmitir sinais de rádio, sinais Wi-Fi, enfim. Só que aí então eles descobriram, depois de muito estudar, uma maneira de magnetizar o grafeno sem que ele perdesse a capacidade de conduzir sinal. E não é de hoje isso, né? Então, um dos dois componentes do novo sistema é uma partícula natural de armazenamento de ferro chamado ferritina. Essa partícula está ligada a um canal de proteína sensível à temperatura que controla o fluxo de cálcio para dentro da célula. Então, aqui, nem precisam magnetizar o grafeno, né? Para que uma parte do organismo funcione, né? Dentro dessa manipulação através de campos magnéticos. Então, juntas, as duas moléculas funcionam como uma nanomáquina que pode ser usada para desencadear atividade genética ou expressão nas células. Quando a partícula de ferritina é exposta a ondas de rádio ou a um campo magnético, ela abre o canal ativando um gene projetado para responder ao cálcio. Então, eles conseguem alterar a nossa capacidade de responder ao cálcio sem que nós nem saibamos que eles estão fazendo isso, simplesmente pela emissão, né, de ondas de rádio ou de campos magnéticos, né? São as duas maneiras. Então, para vocês verem que não é teoria da conspiracy, né? Quando eles falam que certas antenas podem interferir, não vou dizer que vão, né? Mas que poderiam interferir no nosso organismo. Agora, se a ferritina presente naturalmente no nosso organismo já pode produzir esse tipo de alteração na nossa atividade física, né? Inclusive alterando a resposta ao cálcio, imagine se eles colocarem grafeno magnetizado dentro do organismo das pessoas, bem como essas conexões cérebro-máquina ao estilo Neuralink, que aliás não é o único, como eu já mostrei para vocês aqui, até a China já tem o seu, né? Então, coloquem as barbas de molho. Agora, como eu prometi, o Bitcoin tem uma situação interessante acontecendo. Isso aqui é só um símbolo, né? Eles fizeram um leilão durante o halving, né, de 33,3 bitcoins, que dá mais ou menos aproximado 2 milhões e 134 mil dólares. Então, por que eles fizeram isso justamente durante o halving? Por que justamente 33,3 bitcoins? Né? Eles fizeram isso para marcar o momento com assinatura. Para quem não sabe, o halving é um momento em que o Bitcoin perde um percentual da sua capacidade de minerar novos Bitcoins através das máquinas, né? Então, o Bitcoin, em tese, se tornaria mais difícil de se conseguir novos Bitcoins, né? Então, em tese, ele deveria ficar mais caro. Mas, como o mercado ele sobe no boato e cai no fato, quando o halving aconteceu, o Bitcoin caiu e caiu razoavelmente bastante, né? Agora, o que eu queria trazer mesmo sobre o Bitcoin é isso aqui. Olha só. Eles mostram aqui, uma amiga aqui que me mandou, aliás, todos os sites aqui quem me mandou foram amigos aqui do canal, alguns amigos mais pessoais, outros ainda não. Mas olha que interessante isso aqui. Isso foi publicado em 2023, em dezembro. Eles mostram uma foto, né, e diz o seguinte: à direita, Corey CRISPR, CEO do blog Laser Eye Swan Bitcoin. À esquerda, Greg Foss, podcaster com visão laser que cunhou o termo Isso é sobre crianças, ou This is about the children. E no meio, circulado em vermelho, Peter Hensel,
né, que eles colocam aqui como uma pessoa que mexeu com crianças, que foi condenado e que admitiu que teria mexido então com a criança de 6 anos. Calma que vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer com isso. Aqui um tal de Jeff Roberts também publicou lá em dezembro a mesma coisa. Ó, Swan Bitcoin coloca uma pessoa que mexeu com crianças condenado no palco. Há muito tempo reclamo que os fanáticos por Bitcoin perdoarão qualquer coisa desde que um companheiro de viagem exalte o Bitcoin, mas esse é um novo ponto baixo. Então alguém aí posto em papel de destaque, né, e que, né, está envolvido com esse tipo de coisa. Até aqui tem a matéria falando sobre ele, homem de Seattle, condenado a no mínimo 10 anos de prisão. Isso aqui é lá de 2009 a matéria, né? Então agora nós já passamos dos 10 anos. Se vocês quiserem pesquisar a matéria completa, essa aqui ela está no site Seattle Times, The Seattle Times. Tá, já. E afinal, o que isso tem a ver? É só porque ele esteve no palco? Não. É porque uma das justificativas que estão usando para o Bitcoin é dizer o seguinte: olha, o Estado é uma entidade que trabalha contra os interesses das pessoas, é o argumento deles, né? Que o Estado é uma entidade que, ao invés de ajudar as pessoas, trabalha contra elas e, portanto, as pessoas deveriam sair da moeda fiduciária, que é o papel impresso pelo Estado ou futuramente a moeda digital, porque enquanto estiverem negociando através da moeda do Estado, elas estão fomentando uma entidade que seria adversária dos povos e não aliada delas. Tem uma certa razão de ser esse argumento, porque dependendo nas mãos de quem o Estado tiver, ele é extremamente tirânico, e dependendo nas mãos de quem estiver, ele não é tão ruim assim. Embora bom, eu concordo que muito dificilmente ele seja, a não ser em alguns momentos em que ele faz boas coisas para justificar a sua existência. Só que nós temos de lembrar, primeiro, que o Bitcoin também financia atividades criminosas, como, por exemplo, quantos crimes são financiados através da existência de uma moeda que não pode ser controlada e nem checada, não se pode fazer nenhum tipo de busca a respeito de para que esses Bitcoins estão sendo financiados. Então, por exemplo, um senhor como esse aqui, nem vou chamar de senhor, porque aí eu estaria dando um título de... Mas um sujeito, né, como esse aqui, ele pode usar o Bitcoin para comprar coisas do seu interesse que seriam crimes, por exemplo. E quem é que poderia provar que ele usou esse tipo de moeda? Agora, se essa moeda é a moeda estatal através da moeda digital, e lembre-se que eu sou contra a implantação da moeda digital, porque eu sei que isso vai acabar em algum momento trazendo as pessoas a uma escravidão ao Estado, né, ou a quem controlar ao Estado. Mas, por outro lado, não defendendo nenhum nem outro, eu quero dizer que o Bitcoin também serve para financiar atividades criminosas. Isso é óbvio, é tão claro e cristalino que eu fico admirado que as pessoas aceitem o argumento de que usar o dinheiro estatal é financiar a atividade criminosa, enquanto eles ignoram ou fazem de conta que não veem que utilizar o Bitcoin também acaba resultando na mesma financiamento de atividade criminosa. Por quê? Porque o problema não é o dinheiro estatal, o problema não é o Estado, o problema não é o Bitcoin. O problema é quem usa essa ferramenta. Tem pessoas boas e pessoas ruins. Então, tanto quem usa o Estado como quem governa, né, o Estado, como quem usa o Bitcoin, pode ser uma pessoa boa ou ruim. Então, não adianta, não há escapatória dentro de coisas criadas por seres humanos. O Bitcoin acabará sendo uma grande armadilha como qualquer outra e não vai ser a solução de problema nenhum. Quem está dizendo isso está mentindo, porque por algum motivo está ganhando alguma coisa com isso, fama, prestígio, vendendo curso, não sei. Mas a verdade é essa. Pessoal, desculpe o vídeo comprido mais uma vez, mas ele está encerrado. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.